Olha, eu estou absolutamente consumido, não é, pelo prazer de estar aqui ao lado do Dr. Nelson Williams. Dr. Nelson Williams é advogado, a Nelson Williams Group hoje é um grupo consolidado, não só no ramo do direito, mas principalmente o seu escritório é hoje o maior escritório corporativo do Brasil. E, Nelson, eu estou muito feliz de estar aqui ao seu lado. Primeiro, porque tenho você como uma fonte de referência e de inspiração. Segundo, pelo carinho de você chancelar o Alma Prêmio e acreditar no nosso trabalho e olhando para nós dentro da sua sensibilidade e dizendo, olha, acho que eu vou investir e graças a Deus a gente está esses anos todos aqui. Eu queria começar esse bate-papo para você contar um pouco a história de Jaguapitã, porque eu tenho visto nas suas redes sociais e acompanho de maneira até pessoal o cuidado que você tem com seus pais, o cuidado que você tem com seus filhos, com a sua esposa, e você preserva a família como uma fonte, uma seiva de vitalidade que te inspira e te move. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar contigo aqui. Para mim, Beto, é sempre uma honra. O tenho, acima de tudo, como um amigo. E o Alma Premium é como o próprio nome diz, né? São almas premiadas, ou um prêmio para nossas almas. É necessário que a sociedade civil se organize. E a Alma Premium é uma forma de organização da sociedade civil que colabora com o crescimento da nossa sociedade. Então, lógico que é um prazer para a gente estar juntos. Com relação a Jaguapitã, que eu não sou nascido em Jaguapitã, né? Mas eu sou não nascido em Jaguapitã, mais jaguapitaense que existe. Eu nasci em Cianorte, mas com 6 anos fui para Jaguapitã. A origem do meu pai ali é muito ligado a Jaguapitã, meu pai, minha mãe, a minha família, né, paterna. Então eu adotei Jaguapitã como minha cidade também, né? Não apenas Cianorte, eu nasci em Cianorte, mas cresci em Jaguapitã. Eu diria que um período da minha vida muito importante eu passei em Jaguapitã, que são dos 6 anos até os 18 anos, que de certa maneira te molda muito das suas características e de sua personalidade. Com relação à família, a família é a célula máter da sociedade, a célula mãe da sociedade. Na família nós encontramos, eu diria, o nosso conforto. E não poderia ser diferente com relação aos meus pais, né? Eu tenho uma percepção muito forte com relação a como a gente trata quem nos colocou no mundo, né? Quem nos ensinou a dar os primeiros passos. Talvez não tenham feito daquela maneira como você gostaria, talvez, mas fizeram o melhor que podiam. E não tem como eu atribuir na minha vida o sucesso dela, ou aquilo que eu alcancei, se não passar pelos ensinamentos da minha mãe e do meu pai. Ainda que talvez de forma precária, talvez ainda que de forma precária, mas fizeram o melhor que podiam. Não tem como nós não honrarmos as pessoas que nos puseram no mundo, né? Nosso pai, nossa mãe. Tanto é que existe uma passagem bíblica famosa que é honra pai e mãe, para que tenham uma vida longa sobre a terra, ou seja, tem até uma promessa. Então eu procuro sempre honrar tanto meu pai e minha mãe, quanto honrar meus filhos. Eu procuro ser para os meus filhos o melhor que eu posso. Se não faço mais, não o faço por incapacidade e não por má vontade. Procuro me esforçar, procuro estar presente sempre. A vida minha é uma vida atarefada, mas aqueles que me acompanham pelas redes sociais sabem. Todo dia de manhã eu levo meus filhos na escola, só não levo quando não posso. Então eu procuro ser participativo. É isso que eu tenho com relação à família. Eu acho ótimo esse reconhecimento dos seus pais, porque você diz, até de maneira exacerbada, com muito orgulho, você fala assim, está vendo essa mão aqui? Eu mexia na roça, eu estava na roça. E você diz isso para quem quer ouvir, para quem quiser ouvir. Eu acho isso muito bacana, porque esse reconhecimento é legal. E sabe, Nelson, eu gosto de descobrir a essência das pessoas. E você tem essência, em que pese o teu plano estratégico, do ponto de vista tático, de negócio, enfim, é mostrar realmente o teu sucesso, o teu valor, e você tem muito valor, mas
as pessoas não conhecem a sua essência, o pilar fundamental do Nelson Williams. E eu queria aproveitar esse momento para explorar isso, porque o Nelson é um grande mestre. E o grande mestre, ele forma profissionais. E esse escritório, ele é um escritório formador de profissionais. E muitas vezes, nem sempre a capacidade e a experiência são levadas em conta, mas sim a percepção. E a cada suor, a cada gota de suor que caiu sua na roça, na minha avaliação, você conseguiu criar um movimento na sua vida que te dá uma sensibilidade para olhar e saber quem é quem são as pessoas, diferenciá-las e com muita elegância você consegue conviver com as diferenças. Como é que você faz como é que você consegue isso de maneira tão larga, de maneira tão profunda? Bom, Beto, pela minha história, meu pai e minha mãe são semi-analfabetos, pobres, pessoas humildes, cresci no interior do Paraná, numa situação até relativamente, como eu disse, precária, e acabou a minha carreira, vou falar até o dia de hoje, né, porque é importante a gente sempre ser vigilante, né, minha carreira deu certo, a estrutura, né, Nelson Williams é um case de sucesso. E da mesma maneira que eu sou fruto de um improvável ou de um imponderável, era provável que o Nelson fosse um sucesso no ramo da advocacia ou no ramo do empreendedorismo, mas em especial na advocacia, porque toda a minha trajetória e minha história é construída com base na advocacia? Não, era meio improvável. Então, da mesma maneira que foi improvável para mim e deu certo, eu procuro enxergar da mesma maneira para as pessoas. Com muita humildade, eu olho para as pessoas e vejo que essas pessoas também podem conseguir. Se o Nelson conseguiu e deu certo até a data de hoje, por que outras pessoas não dariam? Aí o que a gente faz? Nós abrimos nossas portas, recebemos muitos profissionais. Alguns, lógico, não têm a mesma história, né, com o Nelson. Hoje são quantos profissionais, Nelson? Hoje são quase 3.000 pessoas, considerando todo o grupo, né? A advocacia é menos, mas hoje somos um exército de pessoas, né? Então a gente procura dar oportunidade a todos. Aqui tem uma máxima que fala muito: o Nelson dá corda a todos. Uns pegam a corda e usam para escalar e subir na vida. Outros pegam a corda e jogam no pescoço e pulam. Porque eu procuro dar oportunidades. E dar oportunidades é o quê? É você abrir possibilidades para as pessoas construírem uma história. Necessariamente as histórias não são iguais, né? Claro. Mas você ter possibilidade, você ter ferramentas, a gente procura dar ferramentas. E eu vi nessa minha trajetória profissional muitas pessoas mudarem de vida, terem suas vidas transformadas, assim como eu tive a minha, né? Através da educação, através da oportunidade de crescimento profissional e financeiro, e também pessoal, né? Na Nelson Williams nós temos alguns casais que se formaram dentro dela. São pessoas que fizeram estágio aqui, conheceram aquela que seria sua esposa, depois vieram ter filhos, hoje são sócios no escritório, cuidam de algumas de nossas unidades. Então, isso para mim é muito gratificante, você ver pessoas construindo sua história de vida dentro de uma estrutura que possibilita isso. E outros, infelizmente, passaram, ou felizmente também, tiveram a Nelson Williams como passagem, daqui foram para outros lugares. Há pessoas que estão muito bem profissionalmente em outros lugares, ou até mesmo com seus próprios escritórios, outros nem tanto, não souberam dar valor ou não souberam aproveitar. Mas para mim é muito importante que as pessoas tenham oportunidade. Primeiro, através da educação. Você vê que nós temos nosso instituto, que é presidido pela Anne Caroline, minha esposa, que cuida muito bem dessa questão da educação, porque a educação transforma. Eu tive minha vida transformada através da educação. Não é o único caminho, Beto, mas eu costumo dizer que é o caminho mais acessível, né? Há pessoas que não tiveram educação, não estudaram, não voltaram para os estudos e acabaram sendo bem-sucedidos. Lógico que acaso você lida com o esporte também é um meio. Tem pessoas que não estudaram, se dedicaram ao esporte e transformaram suas vidas através do esporte e das suas famílias e tudo mais. Mas não é a regra. Normalmente é a exceção. Agora, no estudo, a probabilidade de você transformar sua vida é maior. É muito maior.
De qualquer maneira, ainda que você não venha a ser uma pessoa, eu não sou rico, não sou, mas você transforma a sua realidade através da educação. Então a gente procura, através disso, que como da mesma maneira que transformou a minha vida, me tirou lá da roça, tirou de uma cidade pequena, sem perspectiva, e transformou a minha vida, também pode transformar a de outros. Ô Nelson, falando um pouco da Nelson Williams, né? E como é que foi essa mudança? Como tudo começou? Hoje você, sem dúvida alguma, com mais de 3.000 colaboradores, sendo o maior escritório corporativo do Brasil, presente em todos os estados da federação, fora do Brasil também, com conexões importantes, é uma figura muito requisitada, não só do ponto de vista jurídico, mas também como conselheiro de grandes personalidades brasileiras e internacionais. Quero saber de você, como é que tudo começou? Aonde o Nelson entrou e falou, bom, daqui para frente eu vou projetar, do ponto de vista estratégico, alguma coisa. Queria que você contasse essa história. É boa a sua pergunta, Beto, e eu atribuo muito do meu sucesso como profissional na área do direito o fato de eu não ter, durante a minha época de faculdade, trabalhado em nenhum escritório de advocacia. Né? Ao contrário da maioria que vai lá, faz estágio, trabalha, não sei o quê. E agora eu não trabalhei por quê? Porque eu não tive oportunidade. Eu não tive oportunidade. Então, eu não podia estagiar. Se eu fosse estagiar, o estágio, a remuneração do estagiário é uma remuneração menor do que qualquer outro profissional do mercado, normalmente. Então, eu fui trabalhar, eu fui ser auxiliar de escritório aqui, auxiliar de escritório ali, auxiliar de RH. Então, eu trabalhava para poder me manter na faculdade, mas não trabalhava com nenhum advogado. Eu trabalhava em empresas, né? Primeiro em Bauru, eu trabalhei numa construtora, eu trabalhei numa prestadora de serviço. Em Jaú, trabalhei até num posto de combustível de administração familiar. Finais de semana eu fazia bico lá, trabalhei na Santa Casa de Misericórdia do Jaú. Eu me formo, tiro minha carteira da ordem. Até então, eu só tinha trabalhado com empreendedores. Eu não tinha trabalhado com advogados. Então, a mente minha, do Nelson, ela foi criando ali um conceito em cima daquelas pessoas que eu convivia. O homem é fruto do seu meio. Se você vive no meio de empreendedores, a probabilidade de você ter uma mentalidade empreendedora é muito grande. Se você vive no meio de advogados tão somente, a tua cabeça seria mais voltada para aquele perfil de advocacia. Mais técnico. Daquela vez, daquela época. Então eu não tive isso, eu tinha mais uma mentalidade empreendedora. Me formo, tiro minha carteira da ordem, começo a advogar do zero absoluto, porque eu começo a advogar sem nunca ter trabalhado com nenhum outro advogado. Eu não trabalhei... Isso lá em Bauru. Lá em Bauru, então, e onde tem a Instituição Toledo de Ensino, uma das faculdades mais tradicionais e reconhecidas do interior de São Paulo. Né? E eu começo ali a trabalhar com os conhecidos, né, do meu núcleo de convivência. Eu participava, na época, da primeira igreja batista de Bauru. Ali conheci alguns pequenos empresários, conheci um grande empresário. Ali eu começo a prestar serviço para algum irmão de igreja, quem aqueles irmãos de igreja indicavam, ou quem aqueles amigos indicavam, mesmo que não fosse da igreja, pessoas que eu tinha convivência. Então você começa no seu primeiro network, no seu primeiro hall de relacionamento, ou como se fala em grego, oikos, né? O seu primeiro círculo de amizade. E ali eu começo a trabalhar, a advogar. E para mim, o meu conceito sempre foi muito simples. Eu sou muito pragmático, Beto. Qual é o meu conceito da advocacia? O que é a advocacia? O que é a figura do advogado? Qual é a perspectiva do cliente para com o advogado? O advogado ele é um solucionador de problemas, ou um mitigador de danos. Ou você contrata um advogado para solucionar um problema jurídico que você tem, ou para mitigar, diminuir o dano. Então, minha leitura era muito simples nesse sentido, sem ser simplória. Então, eu buscava no meu cliente, que eu preciso ter um cliente, sem cliente, advogado não tem sucesso. Como você vai ter sucesso sendo advogado se você não tem cliente? Então, eu buscava o cliente. O segundo passo, eu precisava solucionar o problema do cliente ou mitigar eventuais danos. Eu costumo dizer aqui, até pelo fato da minha criação, eu uso muitas ditos populares. Eu costumo dizer assim, o nosso cliente não quer saber se o pato é macho. O nosso cliente, ele quer o ovo. E ele quer ovo de pato. Porque tem essa observação, né? Não, meu cliente não quer saber se o pato é macho, ele quer o ovo, dá um ovo de serpente para ele. Não. Nosso cliente não quer saber se o pato é macho. O nosso cliente quer ovo e quer ovo de pato. Cabe a nós nos desdobrarmos dentro, lógico, do possível, né,
para entregar esse ovo ao cliente. E é possível. Né? Se você tiver profissionalismo, você precisa ter profissionalismo e confiança. E para você, como que você tem confiança do seu cliente? Falando a verdade. Às vezes o cliente vem aqui e me procura, Beto, com um problema, que o problema não tem solução. Eu falo para ele, não, o seu problema realmente é complicado, ele não tem solução. Agora vamos para a segunda etapa, porque o advogado é um solucionador ou diminuidor de dano. Vamos diminuir o dano. Então, isso você acaba criando uma afinidade com as pessoas. E você começa a fazer uma relação duradoura. E um cliente, a probabilidade de um cliente que tem vínculo com o escritório e com o Nelson de se tornar um amigo é muito grande. E a partir daí, este cliente que já está satisfeito, se tornou um amigo ou não, ou só cliente, a probabilidade de ele indicar outro cliente ou outros clientes é muito grande. E outra coisa que é muito importante na carreira do advogado, isso vale para o Nelson hoje, e valeu absurdamente para o Nelson construir a carreira dele quando estava iniciando. Referências. Beto, é vital você ter referências. Eu tenho uma referência boa, essa referência boa trará outros novos clientes, outros novos negócios. É importante isso. E eu falo muito quando eu trato com a jovem advocacia ou com o jovem profissional, que mesmo que não seja da área jurídica, eu falo, cuidado com o seu nome, com a sua reputação. E as pessoas, cuidado com o nome, eu tive o nome negativado no Serasa, eu não estou conseguindo, estou passando dificuldade financeira, eu não estou conseguindo pagar meus compromissos, minhas contas. Não é esse o problema do nome. Porque este problema do seu nome financeiro, ele é momentâneo. O problema do seu nome, da sua reputação, é quando você tem uma reputação de mau caráter, de mentiroso, de que engana as pessoas. Porque dificuldades as pessoas passam, é natural, e as pessoas até entendem. Sabe? Eu costumo brincar que às vezes um cliente está passando uma dificuldade financeira, eu falo para ele, vamos administrar isso, arrumar um jeito de mitigar isso, e não, mas eu tô destruído, eu estou arruinado. Eu falo, calma, que assim que nós arrumarmos essa situação, 2, 3 meses que você volte a pagar suas contas em dia, você passou a ser o melhor pagador que existe, e as pessoas vão entender que foi um momento difícil tão somente. Agora, não seja desleal, não seja desonesto. Nesse sentido que eu falo que você tem que ter o bom nome. Então, eu sempre trabalhei, desde o início da minha carreira, passei muitas dificuldades financeiras, porque imagina, eu era pobre de maré, eu andava de ônibus circular. Eu levei um ano até comprar meu primeiro carro, já sendo advogado, visitando clientes. Tá? Antes dos 30 anos, Beto, eu já estava trocando a minha primeira aeronave na segunda, num lugar extremamente competitivo. Nós estamos falando do mercado de Bauru, onde tem a faculdade mais tradicional do interior de São Paulo, salvo engano, até hoje, onde os alunos dessa faculdade são filhos de juízes, promotores, procuradores ou de advogados, normalmente bem-sucedidos, ou de alguém que já tem um histórico no meio jurídico. O Nelson, lá naquele lugar, se destaca. Porque, veja bem, eu faço a faculdade em Bauru, e até aproximadamente os 30 anos, 31 anos, eu fiquei em Bauru. Dali eu já estava expandindo, lógico, as atividades, mas eu estou em Bauru. E eu já, a partir do segundo, terceiro ano de escritório, eu já era, de certa maneira, já tinha um destaque. Ou seja, eu me destaquei num mercado competitivo. Então, essa conversa, hoje tem espaço, o mercado hoje está saturado. Não está saturado. Não existe isso. Não existe isso. Existem profissionais saturados, não mercado saturado. E é importante que o mercado ele é eterna transformação. Você tem que entender que o mercado se transforma. O mercado do Nelson de 1995 não é o mercado de hoje, de 2023. Mas nós temos que nos adaptar a isso. E do mesmo jeito que portas se fecham, portas se abrem. E é importante você estar atento às oportunidades. Então, é tudo essa dinâmica. Esse negócio de, eu do passado era melhor, pessoas que vivem no saudosismo. Isso é bobagem. Nós nunca tivemos um tempo tão bom como nós temos hoje. Eu acho assim, para mim, mesmo com todos os problemas que nós temos em termos de raça humana, de civilização, a humanidade anda para frente. Ela não anda para trás, ela progride. Ela tem novos desafios. Sem dúvida. Como sempre teve. Mas nós vivemos uma época hoje melhor do que a anterior.
com os recursos tecnológicos, da medicina, de tudo que nós temos, nós não podemos dizer que hoje é melhor do que na época da lamparina, irmão. Entendeu? Da época que a máquina de escrever era da tipografia, não era um computador, ou na época que não tinha inteligência artificial. Então, isso para mim é uma bobagem, é um saudosismo bobo e tolo. O mundo anda para frente. É verdade. Nelson, eu queria que você falasse um pouco dos ramos do direito que a Nelson Williams tem. Queria que você falasse um pouco da gestão, da governança e principalmente dessas áreas em que você atua. Se você pegar o nosso conceito, é o quê? É um escritório full service. O Nelson, no início da carreira, como que ele começa a sua carreira? Eu era full service. O que é full service? Fazer tudo que você pode fazer. Não é tudo que você quer. É que você pode. Porque é necessário você ter responsabilidade. Claro. Eu não posso pegar uma causa que eu sei de antemão que eu não preciso resolver ou tocá-la tecnicamente bem. Posso considerar esse um dos pilares do seu sucesso. Exatamente. Então, inicio o full service. Fazia tudo que eu conseguiria ou podia fazer. Em algum momento, eu descobri um nicho específico. Tá? Eu inicio e em algum momento, quando eu descubro um nicho específico, é importante deixar de lado, porque as pessoas às vezes falam assim, foi aí que você deu a virada. Não foi. Quando eu pego um nicho específico, eu era o cara que já tinha uns 27, 28 anos, eu me formo com 24, eu era a pessoa que já tinha um carro bom, eu já tinha um escritório relativamente bom dentro daquela realidade, aí eu percebo um nicho de atuação. O que eu faço com o nicho de atuação? Foco ali. O que eu faço? Monto uma equipe boa para atender naquele núcleo, naquele nicho de atuação. Vou até um tempo. Chega um momento que aquele núcleo de atuação satura. Quando ele satura, o que a gente faz? Se torna novamente full service. Se torna full service. Então é importante deixar assim, você aproveitar as oportunidades. Aí o que é, como é a Nelson Williams respondendo a sua pergunta? Imaginemos como se tivéssemos uma pizza. Cada fatia da pizza é uma área de atuação, um núcleo de atuação, ou para atuar em um contrato. Hoje estamos presentes em todo o território nacional, temos processos em todas as comarcas, atendemos mais de 20 mil clientes, pessoas jurídicas ativos. Essa é a situação hoje. Então, é uma estrutura muito grande. Existe algum serviço que nós não fazemos na área jurídica? É lógico que existe. Principalmente no mercado que existe uma ampla área. Agora, se uma oportunidade de um serviço que nós não fazemos nos aparece, nós perdemos essa oportunidade? Não, Beto. Não, porque muitas vezes alguns serviços na área jurídica não são feitos por este ou aquele profissional, mas pode ser feito por um grupo. Nós podemos montar um núcleo. Já aconteceu de nós termos determinados contratos de demandas de nossos clientes, que já são clientes do escritório, que naquele momento nós não tínhamos. O que nós fizemos? Fomos ao mercado, contratamos profissionais aptos e reconhecidos e executamos o objeto do contrato e entregamos. Porque é muito importante que quando eu estou no início de carreira, uma pessoa que me foi de grande valia, não apenas como cliente, mas como referência, que hoje ele já tem, acredito que tem uma idade bem avançada, que é o Alcides Franciscato, um grande empresário de Bauru, dono de uma empresa de transportes grande lá, de ônibus, do jornal da cidade de Bauru, é de propriedade dele, acredito que ainda seja, não sei como que está hoje o grupo. Ele me disse uma frase, ele se tornou meu cliente, né, lá em Bauru, como eu disse, a importância do referencial, ele era e é um referencial, ele se torna meu cliente, eu tenho 20 e poucos anos. Em determinado momento, ele olha para mim e fala: Nelson, você quer ser um profissional bem-sucedido? Lógico, doutor Alcides. Nunca venda o que você não tem para entregar e nunca prometa o que você sabe de antemão que você não pode cumprir. Então, lógico, estou falando de algo de 25 anos atrás, 23 anos atrás, eu nunca mais esqueci. E aí volta naquilo que no começo nós estávamos falando, você de ter a confiança das pessoas que lhe contratam ou lhe transmitem para você uma procuração. Então é importante você ter essa preocupação. Então, isso serve e vale para a advocacia, como eu acredito que vale para qualquer profissão. Também acho. Você sabe que, ouvindo você falar, eu tenho a plena certeza de que esse lado verdade, esse pilar
de disciplina, de foco, de determinação e resiliência, faz com que o cliente não procure um escritório nichado naquela questão. Muito pelo contrário, ele te procura porque ele sente segurança. E acho que isso é fundamental na construção de uma biografia. E a sua rica biografia, ela demonstra isso. Para a gente encerrar, Nelson, eu queria que você falasse um pouco dessa jovem comunidade que sai das universidades. Eu queria que você mandasse uma palavra para esse jovem, porque você, costumeiramente, sempre leva uma palavra de apoio, de conforto. Você acorda pela manhã, leva seus filhos à escola, quando vem para o seu escritório, você faz questão de mandar uma mensagem de conforto. Conforta as nossas almas. E essa molecada que está indo para o mercado de trabalho, o que esperar daqui para frente? Bom, primeiro, acredite que há futuro. Não apenas lá na frente, né, que o futuro nós estamos falando de algo que está por vir, mas hoje você já pode iniciar a sua carreira construindo algo que com certeza lhe será muito prazeroso. Eu sou um incentivador da advocacia propriamente dita, porque a advocacia transformou a minha vida, transformou a de muitas pessoas que eu conheço e que eu convivo, transforma hoje pessoas aqui dentro do nosso escritório, como eu sei que transforma a vida de pessoas que nem estão no nosso escritório, mas têm seu escritório ou estão em outros lugares trabalhando. Acredite no potencial da advocacia e do direito. E o que eu falo? Cuidado com pensamentos negativistas. O mercado está saturado, o mercado não está saturado, o mercado é concorrido, mas não é concorrido hoje, é concorrido sempre. Porque, veja bem, quando eu inicio a minha carreira, eu também falava a mesma coisa. O mercado era saturado e concorrido, e que já tinha passado a época da advocacia, a melhor época da advocacia. Não passou. Ou seja, fugir do desestímulo. Do desestímulo. A primeira coisa. Outra coisa que nunca pode esquecer, momentos difíceis vêm e vão. Você está passando um momento muito difícil. Você que não tem carro, anda de ônibus circular, trabalha, rala, estuda à noite, não sei o quê. Não desanime. Você vai passar por isso. Essa fase vai passar. Tudo é cíclico na vida. A fase ruim é cíclica, a fase boa também. Não desanime. Eu costumo falar que 3 bases definem o sucesso: a coragem, a resiliência e o planejamento. Sendo coragem a primeira das virtudes, a que garante as demais. Ou seja, com coragem, você já tem o primeiro passo. E ela é vital. Porque sem coragem, você não será uma pessoa bem-sucedida em nada. Veja bem, não é não ser bem-sucedido apenas profissionalmente. Você não será bem-sucedido pessoalmente. Porque é necessário ter coragem. A primeira das virtudes. A que garante as demais. Resiliência. O que é a resiliência? A capacidade de se adaptar às adversidades. E elas vêm. Você se adapta, você se transforma e você sai daquele momento difícil. Então é importante ter resiliência. Não é aquela pessoa que desiste, desanima, esmorece. Não. É uma pessoa que, além de corajoso, é resistente. É apto a aguentar as adversidades. Porque as adversidades vêm. Ninguém passa por essa vida sem adversidade. Ela vem, mas ela também vai. E o planejamento? Você não ser como um navio, um barco à vela, uma nau sem rumo. Entendeu? Você precisa ser uma nau, um barco, um veleiro que tem o leme. Então, e aí você tem a vela, você sabe usar o vento e você consegue trabalhar a direção. Nem sempre o vento está sempre do mesmo lado. Ele muda, você adapta a vela. E você ter o planejamento, você administrar, ou você ter o mínimo de ideia de onde você quer chegar, como você quer chegar, um plano A, B, C, D, E. Considerar as hipóteses. É essa a mensagem que eu tenho. Olha, estou muito, quer dizer, a linha entre o louco e o corajoso estão muito próximas. É o resultado. É o né? resultado. O que define, por exemplo, eu inicio minha carreira, o Nelson é um louco.
E realmente parecia um louco, né? Uma pessoa hiperativa, eu tenho hiperatividade em algum grau, e hiperativo, uma pessoa muito diferente, e as pessoas no início, esse cara é louco. Depois de passar do tempo, as coisas começam a dar certo. Nossa, como você é corajoso. O que difere coragem e loucura é exatamente o resultado. Estou muito feliz de falar Obrigado, contigo, porque a gente consegue mostrar a essência do Nelson Williams, não é? A essência verdadeira, o porquê que ele chegou até aqui, e eu tenho muito orgulho de estar ao teu lado, de que você continue nos orientando, e a gente tem que ser muito, muito cirúrgico na escolha das referências. Você falou em referência, e você, para mim, para todos nós, é uma grande referência. Obrigado, Nelson Williams. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, Beto. Obrigado. Obrigado.